Começou a gravação. Boa noite, gente. Muito obrigada por estarem aqui, né? Na realidade, essa iniciativa começou justamente porque o Luiz, ele deu uma talk lá para os designers da Célula Europa, dentro do César. Eu sou designer de DIO aqui dentro do César. Mas também sou aluna do César School, né, da especialização em design. Então, eu pensei, poxa, Luiz, ia ser muito massa se tu pudesse compartilhar esse conhecimento com mais gente também, que com certeza a galera vai estar afim, né? O toque da gente é sobre o método científico e o design. E agora eu vou ler uma mini biografia aqui do nosso querido apresentador, designer por formação, mestre em engenharia de software pelo César e em Human Centered Computing pela Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, doutorando e pesquisador em design da informação e sistemas proativos, atuante na indústria como designer e pesquisador desde 2005, focado em métodos de design associados ao método de tecnologia e no uso de sistemas digitais como ferramenta de design. Agora vocês ficam aí com o Luiz. Valeu! Ficou parecendo super fancy, né? Parece que realmente é alguém que sabe o que está falando, né? Pessoal, obrigado por terem vindo aí, né, para essa conversa, né? Quando o Rock me convidou para conversar com vocês, eu achei massa, né? É um tópico que me intriga, é um tópico que eu gosto muito de discutir. Né? Como vocês já viram aí, eu tenho um pezinho na indústria, mas um pezinho na academia também, né? Estudando lá mestrado, doutorado, e sempre me questionei muito, né, qual é a relação entre as duas coisas, né? Qual é a relação entre os métodos que a gente aprende na academia, como método científico, né, pesquisa e tudo mais, e os métodos de design, né, de pesquisa, de análise, de desenvolvimento de soluções, né, de como fazer o narrow down para um problema, né? E eu sempre me questionei muito isso, sempre me interessei por como essas duas coisas podem comunicar juntas, né? E aí eu trouxe uma palestra lá, um talk lá, uma conversa, né? Não uma palestra, mas uma conversa lá na célula, né? E eu achei uma ideia fantástica trazer para conversar com vocês, né? Até para escutar de vocês também, né? As opiniões de vocês, saber o que vocês acham sobre isso, saber se o que eu penso de repente é um monte de baboseira, né? Se não é um monte de baboseira, se faz algum sentido para outras pessoas além de mim, né? Então, eu sempre acho interessante a gente expor e escutar outras pessoas. Isso faz parte, acho que também do método de design e científico, né, como um todo. Então, eu vou compartilhar aqui um material, que é basicamente o mesmo material que eu compartilhei lá com o pessoal, com alguns ajustes pequenos, né? Mas estou sem vontade para me interromper e perguntar na hora, ou mandar as perguntas aqui pelo chat, e aí a gente vai tentando endereçar as perguntas, e no final a gente tem um tempo aí de Q&A para a gente bater um papo e discutir um pouco mais, beleza? Aqui. Tá, aqui. Eu não consigo compartilhar. Eu já estou compartilhando, vocês já estão vendo minha tela? Não, né? Ainda não. Aí, agora sim. Sucesso. Massa. Então, para a gente começar a conversa, né, eu acho que é importante a gente voltar, dar uns passos para trás e tentar entender para que a gente está querendo ter esse conhecimento, o que é que a gente está querendo aprender com o estudo, e o que é que eu acho que a gente tem que considerar como perguntas base para essa conversa, né? Só para alinhar expectativas, eu não vou conseguir responder absolutamente nenhuma dessas perguntas ao fim dessa palestra, até porque eu não sei as respostas ainda, né? Estou estudando e refletindo diariamente sobre esses pontos, né? Mas eu acho que são os pontos que a gente tem que sempre trazer como pontos de discussão, beleza? Então, o que é método e metodologia científica, né? É um termo que ele tem uma certa obscuridade, né, nele. Então, existem definições, algumas pessoas colocam alguns termos a mais, algumas pessoas colocam os termos a menos,
As pessoas veem de uma maneira, outras de outra. Né? Mas o que é essa metodologia científica? Esse método, metodologia científica, você considerar. Né? Qual a relação entre a metodologia científica e o design? E, no fim das contas, como isso pode nos ajudar? Né? No final das contas, eu vou passar aqui 1h30 batendo papo sobre isso. Para quê? Né? Eu acho que essas 3 perguntas aí podem guiar essa nossa conversa um pouquinho. E aí, para começar, eu queria fazer um exercício com vocês. Né? E aí a gente pode começar aí vendo uma brincadeirazinha. Né? Eu separei algumas definições, né? E eu dei uma limpada nas definições, né? Que eu achei por aí, misturadas, né? De método científico e método de design, né? Para ver se fazem sentido, se a gente realmente tem uma clareza muito grande ou não nisso daí. Eu não tenho resposta necessariamente certa e errada, eu só quero realmente dar uma sentido e vocês sentirem também de vocês, o que é que vocês entendem sobre essas definições. Então, eu vou colocar a definição limpa, e aí vocês respondem aí no chat. 1, se vocês acham que é método científico. 2, vocês acham se é método de design. Beleza? Deve que a definição está falando sobre. Bom, essa é a primeira definição. Né? É a área de conhecimento em que algumas pessoas irão estudar, pesquisar e ensaiar encaminhamentos pelo qual se obterá um certo resultado, não necessariamente previsto de antemão, ou um conjunto de procedimentos, regras, técnicas utilizados para chegar a uma meta prescrita. Essa é uma definição. Eu queria saber o que é que vocês acham. Isso aí está falando de método científico ou isso aí está falando de método de design? Galera no chat. Científico, mal científico, homem científico. Um é científico, tá? Ou vocês estão considerando que um é design? Eu estou considerando que é científico. 1 é científico e 2 é design. Eu estou considerando isso. Show. Bom, beleza. Temos uma pessoa, caminho para design, alguns para científico, mais uma para design, outra para científico. Beleza. A segunda definição, né, é o conjunto das normas básicas que devem ser seguidas para a produção de alguma coisa. Ou seja, é um método usado para pesquisa e comprovação de um determinado alguma coisa. E esse daí, científico ou design? Os dois são científicos. A galera do Eu estou com a dúvida, Luiz. Essas lacunas aí são justamente para substituir com design são pedaços da definição que eu tirei, porque esses pedaços diziam o que era. Eu vou mostrar as definições finais aqui. Ok. Beleza? Sem mais guess. Beleza. Então, o primeiro, né, era sobre design. A metodologia do design é a área de conhecimento em que designers irão estudar, pesquisar e ensaiar encaminhamentos pelo qual se obterá um certo resultado projetual, né? Não necessariamente previsto de antemão, ou um conjunto de procedimentos, regras, para a solução esperada de design industrial ou de produto, design gráfico ou de comunicação. E a segunda era do método científico. O método científico é um conjunto de normas básicas que devem ser seguidas para a produção de conhecimento que tem o rigor da ciência, ou seja, é um método usado para a pesquisa e comprovação de determinado conteúdo. Então, se a gente mexer um pouquinho nas definições, elas meio que se intercambiam, elas meio que falam da mesma coisa. Né? Porque, na verdade, se a gente for olhar o que é um método de design e o que é um método científico, eles são exatamente a mesma coisa. Eles são procedimentos, eles são conjuntos metodológicos, certo? Para se atingir um objetivo. E em ambos os casos,
esse objetivo é a aquisição de conhecimento, né? com focos separados, né? O foco no método científico, ele está na comprovação do conhecimento para fins científicos, né? E o método design para fins de design, né? Então, a gente olha para problemáticas diferentes, né? Em cenários diferentes, mas em ambos os casos a gente está em busca de identificar determinados aspectos, né? Determinar potenciais comportamentos e adquirir conhecimento sobre aquele objeto em estudo. E aí isso fica muito evidente quando a gente começa a paralelizar os dois métodos, né? Quando a gente olha algo assim, né, que é uma representação bem básica, né, bem simplista do método científico, a gente teria uma fase de observação, uma fase de perguntas, uma fase de questionamento sobre o que foi observado, né, a definição de hipóteses sobre aquelas perguntas, que responderiam aquelas perguntas, um experimento, né, para tentar comprovar ou não aquelas hipóteses, a análise dos resultados daquele experimento e uma conclusão, né? Ou seja, você chega numa definição final, né, se aquela hipótese era verdadeira ou falsa, né? E aí você, teoricamente, responde parte das suas perguntas e você vai ter novas perguntas e assim sucessivamente. Esse é o processo de construção científica, né? Que, se a gente prestar atenção, não se difere muito do nosso processo de produção e design, né? O nosso método de design, né? E de regra, esse daqui eu peguei no Isabel Froese, né? No Interaction de 2011, eu acho. Que ele é separado em seções muito parecidas, muito similares, né? A gente tem a área de pesquisa, onde a gente faz, de novo, observações, né? E é uma coleta de dados iniciais. A gente tem uma parte de análise, né? Onde nessa parte de análise a gente elabora questionários, a gente elabora perguntas, né, e hipóteses sobre o que foi observado com base nos dados que foram observados, né? E essas hipóteses, muitas vezes, elas vêm nos formatos de esboços, nos formatos de fluxos, no formato de propostas, de perguntas de design, de afirmações de design, né? E a gente faz nossa parte de experimentação, né, que são nossos protótipos de experiência, né, onde a gente cria modelos, né, e esses modelos, eles podem ser modelos funcionais, modelos de alta fidelidade, esquetes em papel, né, qualquer tipo de protótipo para uma experimentação. Essa experimentação, ela segue um protocolo, um procedimento, né, e aí a gente tem todos os nossos protocolos de design, né? Vamos fazer testes de usabilidade, vamos fazer teste AB, vamos fazer Wizard of Oz, ou vamos fazer observação em loco do novo protótipo, né? E a partir daí a gente analisa aqueles dados e a gente vai ao conceito final, né? Que são as nossas conclusões, né? Onde novas perguntas são levantadas, a gente parte para uma segunda interação em cima dos resultados daquele processo inicial. Então, esses dois processos, esses dois métodos, eles meio que se sobrepõem, né? A gente vê muita similaridade entre os dois, né? Alguma pergunta até aí, galera? Tá claro? Vocês têm algum ponto que vocês queiram conversar mais? Alguma coisa, saltos Luiz, agora, que vocês queiram comentar? Só por curiosidade, no slide anterior, quais são as fontes ali que você puxou aquelas definições? Boa É o Peirce, não? Se eu me lembrar. Não. Na verdade, as duas fontes são o Google, se eu não me engano. A primeira, acho que quando tem método científico, a primeira definição que veio lá, né? Porque ela estava genérica o suficiente, né? E a segunda definição, a de design, se eu não me engano, foi de um livro de design de produto. Eu tenho em algum lugar por aqui, acho que eu posso mandar depois para vocês, se vocês quiserem. Mas, para o princípio desse exercício, eu não fui atrás de nenhuma definição tão formal do método de design em si, até porque varia pra caramba de autor para autor. Beleza. Outra forma da gente ver essa similaridade entre os dois métodos, né, é com a sobreposição direta, né? E aqui eu tentei fazer um exercício de sobrepor, né, esse esboço do método científico, né, com o método design thinking, né? Todo mundo é muito familiar com a abordagem, metodologia do design thinking, né?
Então, a gente consegue meio que sobrepor eles muito bem, né? Onde a gente tem a parte do emphasize, né? Que é a parte da observação sistemática controlada. Você vai ali, você identifica que você tem uma pergunta, você tem um problema, você tem um público aí a trabalhar, né? Você tem um desafio. E aí você vai para aquela primeira fase de empatia, onde você vai abertamente, de certa forma, mas não é tão aberto, né? Conhecer aquele universo, né? Então, por exemplo, se eu chegar para vocês e disser, olha, eu preciso que vocês façam um desenho de um sistema para surfistas que viajam para a Austrália atrás de ondas gigantes, né? De primeira, você vai olhar assim e fazer, tá, eu não entendo nada sobre isso, não sei quem são os surfistas que vão nesse grupo demográfico, não conheço nada sobre a Austrália, nunca fui lá, não sei nada sobre ondas gigantes, não sei o que classifica uma onda como gigante ou não sei quando elas ocorrem, o que é que faz elas ocorrerem, não sei por que uma pessoa sairia do seu lugar para ir atrás de uma onda gigante de outro país, né? Então, você faz a primeira fase, que é a fase de empatia, né? Isso no mérito científico, né, no âmbito científico, acontece da mesma forma, né? Você identifica um objeto que você quer estudar e você faz uma primeira parte, que é uma parte de observação, né? No caso científico, a gente sempre adota um processo mais sistemático, mais controlado, né, para identificar determinados fatores, né, variáveis, quais são os objetivos e tudo mais. Né? E a partir daí a gente passa para a próxima fase, que é exatamente a parte de definições. Né? Uma vez que você faz essa parte de empathize, você consegue, a partir daí, definir alguns aspectos. Você consegue chegar a algumas conclusões, ou pelo menos a postular algumas hipóteses. Né? Por exemplo, se eu estivesse lá desenvolvendo meu app, né, eu poderia chegar à hipótese de que esse app, né, tem que usar um sistema de traqueamento por GPS, porque nem sempre a pessoa vai estar em tempo hábil para ir até aquela onda que ele está querendo. Ou que, na verdade, eu posso partir do postulado de que as pessoas não sabem falar inglês, né, para necessariamente usar aquele aplicativo e ir para a Austrália, onde se fala prioritariamente inglês. Né? Então, a partir desses postulados, a partir dessas hipóteses iniciais, né, algumas delas nós assumimos como verdades absolutas, né, outras delas não. A gente simplesmente diz, isso aqui é uma hipótese, considerando isso, a gente vai seguir por esse caminho. Né? O mesmo é feito na ciência. A gente chega e faz, a gente tem esses postulados, a gente sabe que essas coisas aqui são verdades, a gente aprendeu isso via estudo, via observação, via leitura de outras pessoas que estudaram aquela demografia, que estudaram aquele ponto específico. A gente postula aquilo como verdade e define, né, postula as nossas hipóteses. Né? Acreditamos que isso ocorra dessa maneira, ou acreditamos que criem-se hipóteses dessa maneira. Né? Com essas hipóteses, né, que já é aquele outro quadrinho ali, né, a gente vai para a parte da ideação. Né? Beleza, como é que essa hipótese se materializa? Né? Como é que essa hipótese se consolida naquele contexto? Né? E isso a gente faz muitas vezes, durante o design, quando a gente está ideando potenciais soluções. Né? Então, a gente chega e vai lá e cria aquelas 3 propostas de protótipo. Né? A gente chega lá e faz, o meu menu ele pode ser lateral, meu menu ele pode ser superior, ou eu posso não ter menu at all e ter uma página de rolagem simples, né, e que a pessoa vai taguear e buscar e fazer alguma coisa. Né? Isso são hipóteses. No final das contas, são todas opções, né, que se encadeiam de uma maneira diferente na realidade e que você acaba querendo verificar. Né? Na ciência, isso é menos comum de você seguir 3 hipóteses diferentes. O que acontece é que você segue uma hipótese, tenta provar ela falsa. Se ela se prova falsa, você segue uma outra hipótese. Né? Em design, a gente tenta sempre fazer um caminho meio que mais amplo e menos assertivo, de certa forma. Né? A gente tenta verificar algumas dessas hipóteses individualmente, quando possível, e quando não possível, a gente tenta paralelizar elas. Né? A gente chega assim e faz, eu tenho essas 3 telas aqui, vamos testar cada uma delas e ver qual delas performa melhor. Né? Então, acontece bastante isso na nossa prática, que é
de certa forma, uma verificação individual, mas a gente tenta paralelizar as 3 verificações, né? Que é exatamente essa parte de teoria científica, né? No mundo da ciência, é esse conjunto, esse arcabouço, né, de fatos e hipóteses que fazem sentido para serem verificados, né? A partir deles, a gente cria o que a gente chama de implicações, conclusões, previsões, que vai levar aos experimentos, ou seja, é o protótipo, né? É aqui que a gente chega e faz, olha, isso aqui faz sentido dessa maneira, né? Meu menu está aqui, eu tenho conteúdo. Eu não colocaria nunca meu menu aqui e o conteúdo acima do menu, ou o menu numa página, o conteúdo na outra, né? Não faria sentido lógico, né? A mesma forma na teoria científica. A gente tenta encadear os fatos e as hipóteses de uma maneira que elas façam sentido lógico para serem verificadas. E aí a gente parte para a parte dos testes, né? Que é exatamente os experimentos em si, né? Que no fim das contas é onde se perde a maior parte do tempo, né? Durante todo o processo científico, durante todo o processo de design, né? Se você for calcular, de repente, quanto tempo você leva validando as nossas sugestões de design, nosso processo de design, o resultado do nosso design, muitas vezes é muito maior do que o tempo empregado para a ideação, né? Ideia acaba vindo rápido, acaba vindo fácil, né? Quando a gente tem um processo de empatia, um processo de definição estabelecido, a partir de ideate, na verdade, ela acaba fluindo muito mais fácil do que a parte de teste. A parte de teste, ela geralmente requer uma dedicação de tempo maior. O mesmo acontece na ciência, né? Por quê? Porque é aqui que está a parte-chave, né? É aqui que a gente vai levar o nosso trabalho ao sucesso, né? Ou a um potencial fracasso, né? E isso baseado em quê? Em como a gente conduz, né? Como a gente vai falar daqui a pouco, o quão rigoroso a gente é nesses processos de teste, o quão objetivo a gente consegue ser nesses processos de teste, né? É muito comum a gente ver alguns processos de teste onde você olha e faz, tá, mas qual é o seu objetivo com esse teste? São tantos, tem tanta coisa, às vezes, no escopo do teste, que você não consegue traçar e identificar o que é que você está tentando verificar com aquele teste, né? E isso é muito nocivo, né? Porque isso acaba gerando lixo de análise muito grande. Você acaba perdendo tanto tempo analisando dados que não interessam, né? Que aquilo direciona você para um lado errado, né? Então, a modelagem desses experimentos adequada, né? Uma análise lógica, uma análise bem definida, né? desse material, vai levar você a novos fatos, a novos inputs, né? Que sejam confiáveis, né? E aí, com base nesses inputs confiáveis, é que você consegue tomar decisões, né? Que você consegue verificar exatamente se os seus resultados corroboram a sua teoria. No caso da gente como designer, se os resultados do nosso teste apontam para que aquele designer vai ser um designer de sucesso e vai resolver o problema ou não, né? Então, nesse caso, quanto mais criterioso a gente for no momento dos testes, né, melhor. E aí, a partir daqui, né, deixa eu só voltar aqui rapidamente, porque eu perdi. Cadê? Consigo voltar? Não consigo voltar. Não, back. Motivo, não consigo não back. Bom, mas nesse caso aqui, agora eu quero botar todo jeito. Não, estou passando direto. Deixa eu descobrir aqui porque aqui está dando errado. Quero voltar para cá. Isso. Perfeito. E aqui o ponto é, nesse momento, a gente decide. Ó, a gente está pronto para seguir adiante? Sim, a gente consolidou, os resultados eles corroboram. Então, eles vão fazer parte da nossa nova teoria científica, né? Ou do nosso novo design. Agora, não mais como hipótese ou sugestão, mas como fato ou artefato, né? do nosso design. Então, uma vez que aquele modelo de navegação está validado, ele se torna algo definido no nosso processo, né? E aí a gente vai verificar outros pontos, né? Então, aquele arcabouço, ele continua fazendo parte daquele meu contexto, mas agora não mais como um ponto hipotético, agora sim como um ponto factual, né, que a gente tem. Caso não,
a gente vai reciclar as nossas hipóteses, vai dizer, não deu certo, esse design claramente não está funcionando ou apresentou alguns problemas que a gente não esperava e a gente tem que reciclar o nosso entendimento sobre esse cenário. A gente vai voltar para o Enterprise, adicionar aqueles dados, redefinir, reidear e fazer novos protótipos para testar. Né? Alguma pergunta, galera, sobre isso daqui? Vocês querem comentar alguma coisa? Falando da abobrinha, vocês discordam, também pode, tá? Poxa, então, eu ia ficar quieto até o fim, ia deixar para trazer depois, mas já que tu trouxe... Oi, eu sou Calil, eu tô no chat no meu computador, mas microfone só tem aqui no de mim, a gente tá junto. Eu queria colocar, eu pensei aqui em várias coisas, achei maravilhosa essa provocação e esse exercício que tu fez de sobreposição. E, bom, enfim, não deixo de ter, assim, de olhar para isso e de ficar com algumas coisas na cabeça. Queria compartilhar algumas delas e ouvir um pouco de tu também, se tu achar que esse é o espaço agora. Posso deixar para o final também, o que é que você prefere? Bota aí, Calil, vamos conversar. Vamos lá. A primeira coisa é que, assim, eu não quero me colocar aqui como especialista de nada, certo? Eu sou aluno de graduação da CC School. Eu não sou nem designer, eu sou aluno de ciência da computação. Então, toma tudo que eu falo com um grão de sal, por favor. Mas uma coisa que eu achei muito interessante é a perspectiva de que no meu processo, no meu processo com ciência, assim, tipo, eu já fiz iniciação científica, estou agora fazendo pesquisa, então tenho algum contato com isso. A gente começa não com observação, mas com revisão teórica. E eu acho que isso tem umas implicações muito interessantes, assim. Porque aí, o que é que rola? Essa é a primeira diferença que me chamou a atenção no que tu está colocando, e eu sinto que a observação na ciência, ela só acontece na experimentação, depois que eu já tenho a hipótese formulada, pelo menos no processo científico de pessoas à minha volta e no meu, e isso é muito preocupante, assim, eu acho que é muito massa como isso dá um insight para a gente, assim, em relação a esse processo. E aí eu queria tipo, saber um pouco se tu pensou sobre isso, se teve uma escolha deliberada, se talvez a gente esteja fazendo tudo errado, não sei. E aí, é isso. Com isso, né, tem essas implicações. Eu acho que o processo de ideação tem essa diferença no design, de que eu acho que a gente está muito menos preocupado nas nossas hipóteses. E eu falo nossas, porque eu acabo participando desse processo de design com meus colegas. E eu quero me colocar aqui tanto como culpado, assim, como sendo alguém que faz isso também, sabe? A gente não se preocupa tanto com as hipóteses serem testáveis e falseáveis, que eu acho que é outro insight maravilhoso que essa tua sobreposição traz, que é tipo, talvez fosse interessante a gente pelo menos refletir sobre a falseabilidade das nossas hipóteses. Acho que testabilidade é até uma coisa que a gente faz bem, mas falseabilidade menos. E achei muito interessante esse ponto que tu traz. E aí a última coisa que me chamou a atenção foi como eu tenho a sensação de que talvez o experimento científico ele é tanto protótipo quanto teste. Ele tem as duas características. É como se essa tua separação fosse um pouco mais um gradiente, um pouco menos uma caixinha, assim. E esses foram os meus 3 comentários. Eu queria saber se tu pensou sobre alguma dessas coisas no processo de fazer isso, ou enfim, queria ouvir um pouco de tu, assim. Ia guardar para o final, mas tu perguntou, se alguém discorda, eu, poxa, então, vou abrir aqui o microfone. Vamos nessa. Vamos embora. Antes de eu dar o meu insight com relação a esses 3 pontos, mais alguém tem alguma conjectura em relação ao que o Calil falou? Alguém quer trazer alguma coisa, só por sua própria percepção sobre isso daí? A Pietra está colocando aqui, né? Método científico vem a partir do método de pesquisa. Método de design tem a ver com etapas de pesquisa, ferramental do design. E o Thomas colocou que veja a revisão bibliográfica também como uma fase de observação e compreensão do seu campo de pesquisa. Massa, show. Eu concordo, na verdade, com... talvez entrando aí para o primeiro ponto, né? Eu concordo com o que o Thomas, não sei como prefere, né? Falou. Né? A observação, né? Ou emphasize, né? Como a gente chama, ela, em ambos os méritos, né? Ela pode se dar de determinadas maneiras, né? Seja a observação em si, você está lá observando um indivíduo, né, observando o fato em si,
ou por uma observação indireta, né? Uma observação indireta se dá via documentos de terceiros, né, sobre vídeos de terceiros, né? Por exemplo, eu não tenho como ir até a Austrália para ver surfistas surfando, né? Eu não tenho budget ou não tenho tempo viável para fazer isso. Mas eu tenho um cara lá na Austrália que pegou, foi para mim e filmou uma semana o dia a dia, fez uma imersão lá e filmou, acompanhou um grupo de surfistas por uma semana, né? Sobre como eles estão indo, o que é que eles fazem, quando eles vão, tudo mais, e me reportou tudo isso, né? Isso é um formato de observação indireta, né? Do mesmo modo que ler um artigo científico, né? Ou estudar, pegar uma coletânea de livros para ler, também é uma observação indireta, né? Existe um procedimento de credulidade, ou seja, você está assumindo que aquele material é crível, né? Ou seja, que você pode confiar naquele relato, né? Para entender um pouco mais daquele objeto que você está olhando, né? Mesmo que não seja você observando em si. Eu concordo contigo, né? Existe existe um peso muito grande na academia em referência bibliográfica, né? A revisão bibliográfica em si, até porque a natureza do problema pede isso, né? Via de regra, a gente está construindo conceitos científicos em cima de conceitos científicos já existentes, né? Em algumas áreas da ciência mais, em outras áreas da ciência menos, né? Por exemplo, você vai ter aí a galera de sociologia, antropologia, fazendo muito mais observação em loco, até mesmo do que a gente como designer, né? Eles leem, eles fazem referência ao biográfico, tem tudo isso, mas eles executam muita observação. Eles são muito fortes nesse trabalho de emphasize com o problema em loco, né? Então, acho que isso daí entraria nesse primeiro ponto, né? O teu segundo ponto, se eu não me engano, foi com relação à parte das hipóteses, né? Da falsificabilidade, testabilidade. Isso, sobre a preocupação que a gente tem com isso em design e na ciência ser diferente e como isso talvez informa a gente em coisas que a gente pode, enfim, pensar sobre, refletir sobre o nosso processo. Isso. Isso eu concordo, né? Eu, inclusive, tenho um slide mais na frente para a gente falar sobre rigor, né? Científico, né? E eu concordo plenamente, né? A gente tem que, na verdade, avaliar, eu acho que é uma reflexão para todo mundo, né? O tempo todo, se o que eu estou fazendo faz sentido, né? Se, tipo, olha, a forma como eu estou apresentando esse problema, a forma como eu estou apresentando essa solução, né? Ela está construída da maneira correta? A gente vai entrar já no o Pedro está falando aqui exatamente de método indutivo, dedutivo, hipotético dedutivo e abdutivo, né? Para discutir um pouco mais quando e que modos usar isso, né? E quando é interessante usar, né? Cada um desses modelos mentais, né? Dentro do método científico. Mas faz todo sentido a gente sempre se questionar, olha, será que esse protótipo, será que essa ideia que eu tô, ela é hipotética, ela é uma hipótese testável? Testável, beleza, ela é testável, né? A maioria dos produtos da gente são hipóteses testáveis porque são artefatos, né? Mas qual o critério de falsificabilidade? O que é que eu considero que vai ser um ponto, o que é que eu considero que vai garantir ou negar a potencial aplicação disso? A gente não pensa muito nisso, a gente muitas vezes entra para o teste sem definir um critério, sem definir, olha, esse teste vai olhar esses aspectos específicos, né? E se isso aqui for encontrado, ou for definido, ou for identificado, significa que o teste falhou, né? Significa que a minha hipótese, a minha conjectura estava errada, né? E aí eu concordo contigo. Nem todo cenário vai pedir isso, mas em vários cenários a gente vê pedir e a gente não usa, né? A gente não usa. A gente vai para uma abordagem muito mais aberta, muito mais indutiva do que muitas vezes dedutiva, né? A gente tenta sempre estar construindo ao invés de tentar validar alguns dos pontos, né? E o teu outro ponto sobre a questão dos protótipos, né, que esse seria um fade ou uma caixinha e tudo mais. É como eles misturam, o experimento mistura a ideia do experimento. Na verdade, eu queria que tu elaborasse mais sobre essa boundary, sobre onde tu separou o protótipo e teste. Eu acho que no fim é isso que eu queria ouvir um pouco assim, tipo. Isso. Tranquilo. E assim, essa parte aqui ela é meio blurred, assim, ela é meio acinzentada, até no próprio entendimento do método de design, né? Você vê muitas representações do design thinking onde ele junta prototipação e teste,
né? Onde ele chega assim e faz, você entende, define, ou então entende, define, às vezes prototipa e testa, às vezes entende, define, ideia e testa, né? Incorporando às vezes o prototype no ideate, às vezes o prototype no teste, porque o prototype, a fase de prototipação, ela em design, ela faz muito sentido, porque a gente está materializando ideias, né? Então, quando a gente fala no processo de design, principalmente no design thinking, a gente está quebrando bem cada um dos steps, né? A gente está falando em momentos de empatia, momentos de interação com o usuário, depois momentos de definição, momentos de conjectura interna, depois momentos de ideação, que são aqueles momentos onde a gente abre o gargalo, né? A gente dá aquele abre para depois fazer um narrow down, aquele movimento de filtro, né? Então, no ideate a gente cria ideações, né? E depois a gente prototipa para testar e fazer o narrow down, né? Então, muitas vezes nessa prototipação a gente já começa a excluir algumas dessas alternativas, né? Então, essa separação que eu coloquei aqui, né, foi o que, na minha cabeça, quando eu estava olhando essa sobreposição, fez o melhor sentido. Mas isso é totalmente maleável, né? Esse entendimento, o próprio método científico, muitas vezes não inclui prototipação, como a gente vai ver em alguns modelos de método de abordagem, você não tem protótipo, você tem hipóteses que são testadas diretamente, né? Porque você está trabalhando literalmente em cima do conceito, e não em cima de um produto que vai verificar aquele conceito, né? A ideia do protótipo, ela é uma ideia de materialização. Isso aqui poderia não existir, por exemplo, essa prototype aqui, e como você falou, está direto aqui no experimento, né? Ou implicações, conclusões e previsões estarem dentro daquela fase de planejamento do experimento, por exemplo. Não sei se eu respondi. Massa, excelente. Mais do que respondido. Muito obrigado, Luiz. É isso. Bom, e como eu vi aí que a galera já começou, né, a falar, a Petra já trouxe aí na frente, né? Quando a gente fala em método científico, a gente tem que falar um pouquinho das diferentes categorizações quanto ao método em si, né? Quanto à abordagem metodológica ou modelo mental que você vai usar, né? Hoje são conhecidos esses quatro, né? Assim, eventualmente a galera discute mais um, discute mais outro, né? Até pouco tempo atrás, o hipotético dedutivo estava muito embaixo, a galera massacrando mesmo, de repente a galera começou a trabalhar muito mais o hipotético dedutivo, que na verdade é o que a gente acaba usando mais, hoje em dia, mais próximo do que a gente usa, né? E o dialético, né? Então, só para ficar claro, assim, mais ou menos o que são cada um desses, né? Passar por eles, aí eu vou tentar dar algumas ilustrações do que eles representariam talvez no nosso processo de design. São esses balãozinhos que tem na lateral, né? Então, o método indutivo é aquele método de generalização, né? Você parte de uma observação, né, de uma situação específica para uma formação, para obter conclusões gerais, né? Ou seja, você sai do micro para o macro, né? Você vai ali e você faz, ó, vou generalizar, eu vou pegar, vou observar aqui que um exemplo bem básico. Eu tenho um cachorro, né? Meu cachorro, quando precisa fazer suas necessidades, fica agoniado, né? E eu posso generalizar e dizer, olha, com base nas minhas observações, toda vez que um cachorro fica quer fazer suas necessidades, ele parte para ele fica nervoso, né? Então isso daí seria uma generalização. Então, a partir de uma observação, né, de situação específica, eu estou tentando traçar conclusões gerais, né? Quando é que a gente usa isso? Via de regra, quando a gente está fazendo qualquer observação, né? Ou seja, a gente faz decisões baseadas em observações, às vezes em analytics, por exemplo, eu chego lá, tem aquele corpo de dados enorme, né, baseado no data analytics, baseado no comportamento representativo da minha fatia de uso de uma ferramenta, né? Eu observo aquele padrão, observo aquele grupo, né? E faço deduções, né? E tomo decisões baseadas naquele escopo de dados que eu tenho, né? Isso é o processo indutivo. E aí depois a gente vai testar, vai verificar, né? E vai partir para extrapolações daquele resultado.
O método dedutivo, ele vai no sentido meio que oposto. Ele é uma particularização, né? Ou seja, a gente vai pegar e vai partir de uma observação de situação geral, né, para explicar características de um objeto individual, né? Nesse caso, seria, por exemplo, eu chego e faço todo cachorro tem pelo, né? Todo cachorro tem pelo. Isso é uma assumption, isso é um fato geral, um conhecimento geral, né? E eu tenho um novo animal que chegou aqui na minha casa e que é um cachorro. Então, se ele é um cachorro e todo cachorro tem pelo, esse animal que chegou aqui deve ter pelo, mesmo sem eu ter visto ele. Esse é o modelo dedutivo, né? Eu faço, olha, eu tenho esse conhecimento. Eu não sei necessariamente se esse objeto é verdadeiro, mas, por dedução, eu consigo deduzir que isso se aplica a esse objeto, dado o conhecimento que eu tenho sobre ele, né? E onde é que eu aplico isso como no processo de design, né? De onde é que eu consigo observar modelos mentais similares, né? Quando eu estou tomando decisões baseadas em assumptions e pré-conhecimentos. Por exemplo, heurísticas e boas práticas, né? Hoje em dia, a gente não se questiona muito, né, sobre algumas heurísticas de prevenção de erro, por exemplo. Será que eu devo criar mecanismos de prevenção de erro? Sim, você deve, né? Então, é esperado de um sistema que ele tenha modelos de prevenção de erro, porque existem heurísticas e existem boas práticas que dizem que prevenção de erros é uma coisa positiva que a gente quer dentro dos sistemas, né? Então, esse é o modelo dedutivo, né? Eu tenho um conhecimento, é feito... eu vou fazer um website. Todo website tem header. Então, meu website vai ter header. Então, basicamente, é esse tipo de processo que a gente está seguindo com o modelo dedutivo, quando a gente toma essas decisões, né? O hipotético dedutivo, e é aqui que eu acho que é a parte mais interessante, talvez, para a nossa discussão, é o cenário que a gente estava falando ainda há pouco, né? O pesquisador identifica um problema, ele identifica que existe algo a ser verificado, né? Ele estabelece hipóteses para resolvê-los, baseados por muitas vezes nos conhecimentos gerais, que são lá aqueles fatos que a gente tem lá do dedutivo, né? E depois testa para ver se elas são falsas, né? Note que a gente não testa para ver se elas são verdadeiras, a gente testa para ver se elas são falsas. A gente tenta quebrar a nossa hipótese. Se a gente não consegue quebrar a nossa hipótese, a gente assume que ela é verdade, né? A gente assume que ela funciona, que ela resolve aquele problema, né? Então, onde é que a gente veria esse processo, né? Onde a gente faz decisões baseadas em hipóteses a serem testadas, né? Por exemplo, novas problemáticas, testes de usabilidade, testes de acessibilidade, né? Verificações de novos componentes, né? Onde a gente vai verificar... Pietra falando alguma coisa. Adutivo estuda fatos e propõe uma teoria para explicá-los, hipóteses explicativas para um determinado fenômeno. O único método que permite a introdução de uma nova ideia, design, science, research, tudo futuro. Perfeito. Eu acho que o que está falando adutivo é esse dialético, né? O que eles estão chamando de dialético aqui, que é o confronto de ideias, né? Quando você chega e você tem uma ideia, outra ideia e confronta as duas, né? Aí você sai com uma nova teoria ali no meio do caminho que tenta comprovar, que tenta explicar o conflito entre as duas. Talvez seja isso, Petra, que a gente está dissociado aqui só a terminologia dos termos, né? Que é exatamente o que eu ia explicar agora do dialético, né? Que é exatamente esse confronto de ideias, né? Que você tem a tese, que é a ideia inicial, e confrontada por uma antítese, que é a tese contraditória, né? Você chega e faz todo website precisa ter menu, né? Você precisa navegar com o site via menu. Aí uma antítese seria, não, eu não preciso ter menu, eu preciso navegar. Então, eu poderia navegar por links de contexto, né? Dentro do próprio tema, você tem links de contexto que levam você a navegar entre as seções. Aí você confronta as duas ideias e, a partir daí, você pode chegar com a terceira conclusão, né? Que pode ser um meio termo ou pode ser nada a ver com nenhuma das duas. Pode ser um terceiro fator que vai levar à criação de uma nova ideia, de um novo conceito
aqueles dois que você tinha inicialmente, né? Que é exatamente onde você vai ter decisões disruptivas, né? Novos componentes, testes A/B, né? Onde você vai chegar e fazer, ó, nada do que eu estou fazendo aqui está funcionando, eu tenho um problema, eu tenho esses 3 ou 4 propostas aqui e nenhuma delas me serve, né? Nenhuma delas está conseguindo explicar ou nenhuma delas está conseguindo trazer o resultado que eu estou esperando. A gente tem que encontrar um caminho alternativo, a gente tem que encontrar um novo fator, né? Então, esses dois de baixo, na verdade, eles são, acho que, se a gente for falar em processo de design, eles são o filé do nosso processo de design, né? Os outros dois, o indutivo e o dedutivo, eu acho que a gente não enfrenta tanto problema em lidar com eles, né? Eles são muito mais baseados em fatos, baseados em conhecimento pré-adquirido, conhecimento que a gente já tem, né? E que a gente consegue muito mais facilmente, é um processo muito mais linear. Esses dois de baixo, eles são mais disruptivos, né? Necessitam que a gente preste mais atenção com relação a como a gente conduz eles. Perguntas, galera? Eu só tenho um monte de informação aqui agora para vocês. Eu queria saber se vocês têm alguma coisa que vocês querem começar. A Janine colocou: penso que o abdutivo é usado para identificar o que deveria ser a solução. Não necessariamente. O adutivo, que é o que a gente está falando do dialético aqui, né, seria o confronto das ideias, né? Não necessariamente a gente vai chegar na solução, né? Não necessariamente a gente vai chegar à solução correta. A gente vai chegar a um terceiro caminho que, teoricamente, né, explicaria aqueles dois, mas precisa ser comprovado. Então, a partir daí, provavelmente vão ser feitas novas rodadas de teste, e aí, de repente, você pode acabar chegando em perguntas que levem você para sair de um modelo dialético de pesquisa e ir para um modelo hipotético dedutivo, né, assumindo alguns fatos e criando hipóteses, né, ou voltando para o modelo dedutivo. Lembre-se que esses modelos, eles não são a ferro e fogo, você tem que começar com um e ir com ele até o final da sua vida só seguindo aquele modelo. Né? Você começa com um, ele vai levar você até determinado ponto, a partir daquele determinado ponto você pode necessitar utilizar um outro modelo de método para explicar determinados pontos, criar novas hipóteses, voltar, verificar, confrontar ideias novamente. Vai muito de acordo com o momento de pergunta que você está, né? Com o momento de questionamento que você está durante o seu processo de pesquisa ou de design. Então, sim, ele pode levar você a uma solução, a solução ideal, mas não é certeza. Você tem que testar. Mais algum comentário, galera? Alguma pergunta? Eu acho que eu queria só colocar aqui, bom, me parece, pelo que tu falou até agora, o abdutivo me lembra muito mais o hipotético dedutivo do que o dialético, justamente nessa perspectiva de abdução como sendo, tipo, normalmente, assim, eu tenho um conhecimento bem limitado sobre isso, tá? Mas o que eu já ouvi falar de abdução é que tem muito a ver com, tipo, eu observo algo e a explicação mais simples é, tipo, e eu assumo a explicação mais simples, né? Que me parece bem nessa linha do hipotético dedutivo, de, tipo, eu construí hipótese e a partir disso, testar essa hipótese que eu meio construí, assim. A partir de uma lógica mais ou menos dedutiva, eu estou testando a minha dedução ali. A partir, tipo, eu crio uma dedução hipotética, eu faço uma dedução hipotética, né? E eu testo ela com a experimentação. Me parece mais próximo do abdutivo do que o dialético. Não sei se o resto do pessoal faz sentido para mim, mas enfim, eu achei mais similar, assim, do que eu conheço de abdutivo, me parece mais parecido com essas descrições que tu trouxe agora. Assim, a gente tem que tomar cuidado só para não confundir o método com o raciocínio, né? A gente tem o método hipotético dedutivo, dedutivo e indutivo, né? E a gente tem as formas de raciocínio, indutivo, dedutivo e abdutivo, né? Que aí a gente tem se não me engano, faz tempo que eu olhei isso, né? Acho que um procura a confiabilidade, que se eu não me engano acho que é um indutivo, né? Não, confiabilidade, teoricamente, deveria ser o dedutivo, posso estar errado. O outro está olhando para a validade, né? E o abdutivo, ele tenta
explicar os dois, ele tenta achar um meio caminho entre os dois, né? Ele amplia, né? Ele vai tentar buscar uma validade, né? Assim como induzir uma possível confiabilidade, uma certa assertividade, né? Então, talvez seja isso que esteja confundindo um pouco, né? O modelo de raciocínio, ele não está necessariamente associado ao método que você está usando. Você pode usar um modelo de raciocínio abdutivo, né? Com uma metodologia dialética, por exemplo. Você pode usar um modelo de raciocínio. Fica mais difícil quando você está usando indutivo e dedutivo, né? Você usar um modelo dedutivo, um método dedutivo com um modelo de raciocínio indutivo vai dar errado. Você não vai conseguir fazer muita coisa, né? Mas o hipotético dedutivo e o dialético, a forma de raciocínio ela vai variar bastante. Ela vai depender muito de quais são os objetivos, ela vai depender muito do que você está buscando com aquele questionamento, né? Então, você está buscando confiabilidade, você está buscando validade, né? Você está buscando um pouco dos dois, e aí você vai tentar organizar o seu método de raciocínio para associar isso, né? Para associar essas duas formas. Faz bastante sentido para mim essa distinção que tu traz entre o raciocínio e o método. Faz, para mim, resolve bastante assim, essa questão. Não, mas é uma discussão bem interessante, tá? A gente pode destrinchar mais um pouco mais, tentar entender um pouco mais os conceitos, essa própria semântica, né, do que é cada um. A gente pode, de repente, até abrir daqui a pouco a internet aqui e dar uma caçada, né, nesses aspectos específicos, né? Mais alguma pergunta, galera? Mais algum ponto que vocês queiram contribuir aí? Via chat, perguntas mesmo. Bom, vamos lá, então. Continuando aqui, né, acho que o outro ponto que eu queria trazer é exatamente aquele ponto que eu mencionei mais cedo, que o Calil trouxe, é o quão rigoroso devemos e precisamos ser no nosso processo, né? E aí a gente entra nessa palavrinha mágica que é rigor, né? O que é que diabos é rigor e o quão rigoroso eu preciso ser, por exemplo, quando eu estiver fazendo meu design, quando eu estiver elicitando requisitos, quando eu estiver analisando, quando eu estiver fazendo meu design, minha ideação, né? Quando eu estiver fazendo meus testes. Será que eu preciso do mesmo rigor aqui que eu aplico, por exemplo, para fazer uma pesquisa científica? Ou será que não? E aí uma coisa que eu queria trazer para vocês, só para a gente iniciar essa conversa, é o que a galera define como rigor científico, né? Aí, rigor, como princípio no desenvolvimento de ciências, implica que qualquer alegação que mude o paradigma vigente, ou seja, mude o que é aceito como verdade, né, precisa passar pelo método científico. E aí, como ele coloca, que é restritivo, cuidadoso, extremamente detalhista e exigente, né? E que apenas passando por esse rigor, né, ou seja, passando pelo método, né, é que uma evidência a favor de uma hipótese pode ser aceita, né? Ou seja, a hipótese não é afirmada como verdadeira, né, mas afirmada como sendo não falsa, aquilo que a gente estava falando. Ela não nunca é provada como necessariamente como verdade. Ela não é provada como falsa, né? Ela sobrevive à chamada falseabilidade, né? Ou seja, não se fazem provas, se fazem conceitos onde se verificam que aquela hipótese não é falseável. De acordo com o que foi postulado, ela não é falseável. Pedro colocou um trecho de método dedutivo, hipotético dedutivo e dialético. Pronto. Deixa eu compartilhar isso aqui com vocês. Vocês podem abrir aí para ver, né? Depois podem ver. É exatamente as definições dos métodos das abordagens, né? E aí o
o abdutivo talvez seja relacionado realmente ao que a gente estava falando, é o formato de raciocínio, é o modelo de raciocínio que você aplica. Beleza. Voltando aqui para o rigor, onde a gente estava, né? O que é que isso me leva a pensar, né? E aí talvez eu queira que ele compartilhe, talvez vocês discordem de mim, né? Mas não, né? Eu acho que essa definição de rigor, ela se aplica sim ao design, ao nosso processo de design, né? Se a gente fosse substituir aqui os termos científicos pelos termos de design, funcionaria da mesma forma. Eu poderia dizer rigor como princípio no desenvolvimento de design implica que qualquer alegação que mude o paradigma vigente, ou seja, que mude o entendimento do design vigente, né, precisa passar pelo método de design, né? E sim, o método de design ele tem que ser restritivo, ele tem que ser cuidadoso, ele tem que ser detalhista e ele tem que ser exigente, né? E aí isso me leva a questão, o quão restritivo, o quão cuidadoso, o quão detalhista e o quão exigente. E essas perguntas são as perguntas que eu me faço todo dia. Se vocês acharem resposta, por favor, me mandem. Tá? Porque isso varia muito de contexto para contexto, né? Se eu estou projetando o layout de um botão de confirmação para um jogo mobile, por exemplo, para acessar a página de start do jogo mobile, talvez o meu rigor, né, o meu cuidado, o nível de detalhe, o nível de exigência, seja muito menor do que se eu estiver desenhando um botão, certo? Para liberação de máscaras de oxigênio durante o voo de uma companhia aérea como a Boeing, certo? O impacto dos dois cenários, certo? Tudo bem, se você vai dizer, para a companhia de jogos, o impacto do cenário do botão de start é tão importante quanto. Sim, concordo com você, de repente o seu nível de exigência naquele cenário vai ser tão grande quanto o da Boeing, né? Mas, dados os dois cenários, se você me perguntasse qual dos dois tem que ser mais rigoroso, eu diria o da Boeing. O meu nível de rigor e o meu nível de assertividade tem que ser muito maior nesse cenário, né? Que é um cenário crítico, um cenário onde você vai estar ali lidando com situações extremas, vidas de pessoas e tudo mais, do que um botão de jogo, né? Guardadas, óbvio, as devidas proporções. Você poderia estar falando aí de uma empresa que, caso aquele jogo não faça sucesso, 300, 500, 600 pessoas vão perder o emprego, né? Isso vai causar um problema econômico e tudo mais, né? Podemos chegar nesse contexto também, né? Mas é uma avaliação que cada designer tem que fazer constantemente, né? E é uma reflexão que eu vejo poucos designers fazerem, né? Quanto de rigor eu preciso colocar aqui, né? Eu acho que como você estava mencionando, né? A gente acaba muitas vezes indo pelo caminho mais fácil, né? A gente faz, eu já sei disso, eu já conheço esse daqui, já existem boas práticas, existe essa outra parte aqui, mas pelas circunstâncias vamos com isso daqui, né? Então, não que esteja errado, tá? Não que esteja errado. Mas em alguns momentos esse rigor, essa falta de rigor, essa falta de exigência, nesse caso, não é nem necessariamente do cuidado, não é nem necessariamente do detalhismo em si, mas da exigência, né? Baixa o nosso nível de rigor e isso pode afetar a qualidade do nosso produto final e afetar a vida das pessoas. Ok, fala aí. Falando sobre justamente a questão do rigor, né, o rigor científico, existe também algumas diferenças, até mesmo quando você vai, você como uma indústria farmacêutica, né, um cientista de uma indústria farmacêutica, vai fazer testes para saber se algum medicamento ele é eficaz contra alguma doença, e a adoção de um produto que ele vai depender de N fatores. Então, a gente tem exemplos no mercado hoje, por exemplo, que
a gente sabe que o design, como um todo, nem a interação, nem a interface, nem o serviço é entregue redondinho, vamos dizer assim, né? Se a gente fosse testar ali a eficiência para cada aspecto do produto, ele não rodaria ali redondo, mas mesmo assim as pessoas consomem esse produto por outras questões, por marketing, por preço, por valor agregado. E aí, essa questão do rigor, eu não sei como é que a gente, tipo, aplicaria isso, simplesmente dizer assim, não, temos que ser rigoroso e esse produto aqui, ele tem que estar perfeitamente redondo para que a gente coloque ele no mercado, até porque a gente vive numa realidade onde existe uma grande concorrência mundial, né, de produtos e uma grande, como é que eu posso dizer, pressão, vamos dizer assim, para você lançar coisas novas o tempo todo, e às vezes essas coisas novas, elas não estão redondinhas, assim, né? E como é que você vai ser rigoroso a ponto de dizer, não vou deixar isso aqui ser lançado, não vou deixar isso aqui para a mão do usuário, porque aí eu lanço e aí semana que vem eu já vejo aí se eu melhoro alguma coisa. Sim, só um detalhe, não necessariamente quando a gente fala rigor e detalhismo e exigência e cuidado, a gente está falando que a gente precisa calar tudo, tá? A gente, quando eu menciono isso, eu estou mencionando no nível de o que vai ser entregue, né? Mesmo que você vai entregar um MVP bem inicial do produto, com uma tela das 15 que está planejada para ter depois, né, com apenas uma funcionalidade das 50 que está no roadmap, né? Aquele item que você vai entregar, aquele botão, né, aquele menu, aquela interface, certo? Qual o nível de rigor, né? Qual o nível de cuidado, qual o nível de restrição foi aplicado durante o processo de criação daquilo, né? Não é um processo de, tipo, a ideia não é, vamos só entregar quando terminar. Até porque nem a ciência é feita desse jeito, né? Existe uma corrida, né? Se você for conversar com pesquisadores, eles sempre estão ali querendo mover a pesquisa deles o mais rápido possível, porque ninguém vive numa bolha. Então, do mesmo jeito, por exemplo, hoje eu estou estudando interfaces de comunicação proativa, né? São interfaces que avaliam Big Data, que avaliam contextos de uso, né? E fornecem informação para o usuário proativamente. O usuário não tem que começar a interação. Por exemplo, o celular, eu não teria que chegar para o celular e perguntar alguma coisa para ele. Ele notaria que eu estou aqui, por exemplo, sentado há 8 horas sem levantar, que eu não levantei que eu não faz tempo que eu não vou na minha cozinha para comer, porque tem um sensor que ele identifica que eu me movi, ele está aqui do meu lado, então ele vê que está parado, né? Então existem formas de você mapear algumas coisas de contexto, né? E fornecer, então ele já avisaria, Luiz, tu já está aí há 8 horas, tu não comeu, né? Teu cantil d'água, que tem um sensorzinho, tá vazio há 3, então tu tá 3 horas sem beber água, bicho, dá 5 minutos de pausa, vai ali, enche tua garrafa d'água, come alguma coisa, né? Então, existe como você fazer isso, né? Assim que parece meio creepy, né, pra gente, assim, no cenário normal, mas pense como isso pode ajudar, por exemplo, pessoas com Alzheimer, né? Ou pessoas com outras dificuldades cognitivas, né, que têm problemas de manutenção do cotidiano delas, né? Que é exatamente onde eu estou aplicando a pesquisa, né? Eu vou fazer isso tudo, garantir tudo, eu vou conduzir uma pesquisa inteira até que eu publique alguma coisa, até que eu lance alguma coisa, até que eu construa alguma coisa. Não, quando eu chegar, até que eu terminar lá, tecnologia já mudou, algum outro pesquisador já teve uma ideia similar e já fez um monte de coisa para entregar, né? Óbvio, as coisas movem-se em tempos diferentes da indústria, mas elas se movem, né? Então, mesmo na academia, existe uma preocupação com pace, com você faz essa etapa, constrói a próxima, constrói a próxima, constrói a próxima. Né? Não tenta fazer tudo para depois terminar. Dinairan, tá com a mão levantada, pode falar.
A gente não está te escutando, não sei se tu está em mute. Ou se a mão foi acidente. Dinairan está dizendo que foi engano. Tá bom. Acontece. Né? Mas alguém tem algum comentário? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não sei se eu... Não sei nem se foi uma pergunta, na verdade. Tu trouxe um ponto, eu contra-argumentei. Alguém tem alguma opinião diferente aí? Queria conversar mais sobre esse rigor? Vocês acham que a galera, hoje em dia, é rigorosa nos processos de design? O processo de design que vocês veem acontecer, vocês acham que poderia ter mais rigor em alguma fase? Vocês se veem aplicando maior rigor com relação a isso? Não sei se a gente pode definir métrica como rigor. Métricas, elas são uma forma da gente atingir rigor, né? É uma forma de levantar evidência. O Tomás levantou a mão, pode falar. Sim, não, achei muito interessante essa última discussão. Eu acho que a chave, talvez, para a gente entender isso aí, pelo menos me ocorreu, é a questão do contexto, né? Que acho que você mencionou, Luiz. Acho que faz todo sentido a gente sempre contextualizar. Então, seja no exemplo da Rocky, né? Que falou antes, que como acho que a gente até em questões de ética e de risco, né? Quando a gente está falando de negócios para lançar um produto que ele não está 100% ainda, né? E no método design também, ou seja, ou no método, ou na produção de conhecimento, né, como você trouxe, né, às vezes até em detrimento de colaboração ou até novas ideias que você vai ter com outros pesquisadores, vai até potencializar o seu trabalho. E a no mercado também, né, pode ser potencializado até por recolher feedbacks dos clientes mais rápido para você desenvolver algo melhor ainda, né? Sim. Então, achei bem Que é um dos motivos da gente ter o método incremental, né? A gente faz, revisa, faz de novo, vai melhorando, vai implementando, né? Só para trazer um exemplo, né? De quando, caraca, faz algumas décadas já, né? Quando eu comecei a estagiar, né? Eu fui fazer o design de painéis hospitalares, né? Sabe aqueles painéis que ficam em cima das camas, que tem um painelzinho plástico com as saídas de oxigênio, as tomadas, as coisas, tudo, ficar tudo ali em cima para a cama, né? Eu fui fazer o design daquilo, né? E aí eu, cara, estudei pra caramba, fui pesquisar práticas hospitalares, né? Condução de gases, questão de higiene, formatos e tal e tudo mais. E a gente fez todo um projeto, mandou imprimir os protótipos 3D em São Paulo na época, voltou, a gente levou, instalou, fez teste de usabilidade, fez tudo, né? E aí mandou para alguns hospitais testarem, né? E 2 semanas depois os caras disseram, ó, temos um problema. Aí a gente fez, beleza, qual? Né? Os caras fez, nenhum desses painéis pode ser usado em UTI. Aí a gente parou. Tá, por quê? O que é que acontece? Aí o cara vai me dizer, ó, o que é que acontece? Os critérios mínimos de limpeza e higienização desses painéis fora das UTIs é esse. Vamos lá, isso vai ser limpo diariamente, né? Entre pacientes tem uma limpeza, novo, explicou tudo. Aí ele falou, na UTI, o critério de limpeza é diferente. Como não pode ter um fluxo de pessoas muito grande, não é um lugar esterilizado, né? Existem uma série de fatores lá diferenciados. A limpeza desses painéis ocorre numa agenda um pouco mais extensa. Eles usam produtos mais fortes, mas eles fazem menos processos de limpeza, né? Eles limpam quando existe uma troca de pessoa, né? E eles limpam quando a pessoa vai entrar, certo? E aí aquela pessoa fica ali e aí eles fazem uma manutenção se a pessoa fica mais do que, por exemplo, a pessoa ficou uma semana. Eles vão lá e fazem uma limpeza naquele ambiente estéril para garantir que aquele ambiente continue estéril por conta do fluxo de pessoas mínimo que entra. Qual o problema? Esses produtos que eles usam, né, estavam afetando o material especificado anteriormente, na UTI apenas. Né? Ou seja, o material que estava sendo utilizado era perfeito para fora, mas não funcionava para dentro. Porque lá dentro o material que era utilizado... E aí o que estava acontecendo? As partes metálicas, né, estavam perdendo o revestimento que ficava,
e estavam enferrujando. Então, as partes de conectores, os conectores de todos do painel inteiro estavam enferrujando, e quando ele enferrujava, ele conduzia corrente. Então, o pessoal estava podendo levar choque naquele condutor. E como os canos de oxigênio e tudo são metal e oxigênio inflamável, não pode vazar corrente. Então, a gente teve que repensar todo o processo de construção. Não foi grande mistério, não. A gente converteu por materiais não oxidáveis, alumínio, metais com tratamento antioxidante e tal, não sei o quê, e resolveu. Mas foi algo que passou no nosso rigor. Quer dizer que a gente não foi rigoroso? Não, a gente foi rigoroso, a gente foi detalhista. Só que existem informações que passam, e informações vão sempre passar. Vão sempre passar. Daí que ciência se constrói no dia a dia. Teorias são testadas e são revalidadas e são reverificadas todo o tempo. A gente tem planeta deixando de ser planeta. Então, daí a gente tira que ciência muda. Design também muda. Então, a gente tem que se dar esse cuidado, ser o mais criterioso, o mais rigoroso possível, mas observar bem o contexto que a gente está trabalhando. Me diz uma coisa, assim como existe o mínimo produto viável, existe o mínimo rigor viável? Como é que a gente sabe se atingiu um padrão necessário, mínimo, para que aquela pesquisa tenha consistência? Esse é um grande tópico na época no local da ciência, e a solução para isso é peer review. Como é que funciona hoje? Para você submeter uma pesquisa, para ser publicada num artigo, para ser numa revista, ou para entrar para um congresso, ou para ser verificado por alguma coisa, o que é que você faz? Existe um modelo de peer review. Você submete o seu material, o seu manuscrito, que no fim das contas é o report da sua pesquisa, com os dados, a verificação, o processo metodológico que foi seguido, o que é que foi feito e tudo, para que outros cientistas com expertise na área, que entendam daquela área, que conheçam aqueles métodos, que conheçam aquele universo problemático, deem um aval deles de que o seu método e que o seu processo, que o seu experimento, o que você escreveu ali, está com qualidade. E assim é que se garante a qualidade do rigor. Ou seja, se eu quero, por exemplo, publicar uma pesquisa minha, eu chego e faço, olha, eu achei aqui nesse meu experimento, tais dados. Eu relato aquilo, incluindo a metodologia que foi utilizada, os processos de análise, os dados comparativos, os resultados iniciais, os resultados finais, tudo. Eu mando para essa galera, submeto para, por exemplo, vamos falar um evento da gente da área, o CAI, que é o maior evento de pesquisa e desenvolvimento em design, da ACM, falando de design relacionado à tecnologia, computação. O nível de rigor é altíssimo. Você tem uma taxa de aceitação mínima de menos acho que da última vez estava com menos de 1% de taxa de aceitação. Mas aí você está falando, desculpa interromper, Luiz, mas você está falando aí no momento já da publicação de um artigo. Eu estou falando do ponto de vista do profissional que está desenvolvendo. Porque, vamos supor, na medicina, existem, a metodologia, existe um delineamento claro, pelo menos para segmentos de pesquisa. No design, não. O design tem a liberdade de criar e de propor, certo? Nem sempre dispõe de métodos de triangulação adequados, certo? Sim. Nem vezes se observa com muita clareza, porque antes da pesquisa você não sabe quais são os requisitos do usuário, as métricas são você que elege, quer dizer, isso, para mim, essa questão desse rigor científico no design é percebível em algumas áreas, mas em outras, para mim, é muito obscuro. Eu concordo com você, vão ter exatamente questionamentos em que você vai ter uma dificuldade de aplicar um rigor mais forte. E eu acho que e aí o ponto em que talvez eu discorde seja, eu acho que nessas áreas é que a gente tem que se preocupar mais. O pessoal, por exemplo, como você mencionou na medicina, eles não chegaram onde estão do nada. O rigor e os processos foram exatamente avaliados, foram registrados, as falhas foram registradas, foi se aprendido e foi se criado um arcabouço de
de boas práticas, de aconselhamentos, de processos e métodos, né, que hoje fazem suporte a esse pessoal, né? Então, eu acho que hoje a gente e essa discussão da gente talvez seja um dos maiores valores, seja isso, levantar esses questionamentos para que a gente, como indivíduo, né, e aí eu trago esse questionamento para todo mundo, o que é que eu considero de rigor? Né? Será que eu considero que esse trabalho que eu estou fazendo aqui agora está rigoroso o suficiente? Eu, como indivíduo, né, acho que eu fui cuidadoso o suficiente, acho que eu especifiquei tudo que eu podia, acho que eu considerei todos os fatores, né? Será que eu fui detalhista o suficiente na minha descrição dos elementos para que outras pessoas entendam, né, o que é que foi que eu fiz? Né? Será que atende aos meus níveis de exigência? Né? Primeiro, como profissional, né? E segundo, como pessoa. Né? Porque isso é muito variável. Como estava mencionando, o próprio critério de aceitação de um peer review, ele é subjetivo. Né? Ele é baseado no que se entende que é possível fazer. Né? E aí a gente parte para aquela, tipo, alguma coisa é melhor do que nada. Né? Tipo, se você não aplica nenhum rigor, certo? E você sabe que você não está aplicando nenhum rigor, certo? Você está literalmente dando um tiro no escuro. Você está conscientemente dando um tiro no escuro. Né? Quando você tenta aplicar o mínimo de rigor, e por mínimo de rigor, eu menciono, por exemplo, será que eu parei para verificar as boas práticas disso? Será que eu fiz uma pesquisa de benchmark adequada sobre o que... Eu usei a metodologia de benchmark adequada? Será que eu domino esse método que eu usei para fazer essa coleta de dados da maneira mais adequada? Né? Uma coisa que eu vejo, por exemplo, é muita gente fazendo entrevista sem preparar um protocolo, tá ligado? Sem roteirizar, né? Sem pensar antes da entrevista em como vai analisar o dado. Então, a pergunta já sai sem nenhuma ideia de como vai ser analisada. Né? Então, o rigor, ele não está necessariamente relacionado ao resultado, ele está relacionado ao processo. Né? Então, o entendimento adequado do processo é importante. Eu, por exemplo, agora na minha pesquisa, na minha dissertação, eu não estou segura que eu estou com o rigor necessário. Certo? Tanto que uma fase do meu trabalho vai ser uma submissão a uma banca de especialistas. Só que, de qualquer forma, existe uma natureza subjetiva nessas avaliações, por mais, principalmente porque é uma área incipiente, certo? Então, qual é a garantia que eu tenho? Mas vamos supor que ele não tem o rigor necessário. Esse trabalho só vai ser analisado de verdade no momento da defesa de tese, que pode passar batido, ou amanhã, se eu quiser submeter a uma revista científica de qualis A, qualis B, e se não, já semestre, não é não? Então, o que pode acontecer é que você acabe, não é por má fé, não, é porque não dispõe, assim, de parâmetros, de heurísticas, eu acho que talvez seja a palavra essa, de heurísticas de validação. De rigor, heurística de rigor científico. Existem alguns padrões, né? Quando a gente vai olhar, por exemplo, se você entra nos próprios editais de pesquisa das grandes revistas, das grandes convenções, né? Você pode... E assim, geralmente é como se orienta a fazer, tá? Foi assim que eu fui orientado a fazer, por exemplo, quando eu estava brincando. Veja como... Você vai muitas vezes por imitação, por cópia. Você chega e faz, eu quero fazer uma pesquisa que vai, pelo meu entendimento do problema e tudo mais, eu preciso fazer uma sessão, como você falou, de avaliação com especialistas. Certo? Beleza. Quem é que já fez avaliação de especialistas? Fulano, Beltrano, Cicrano. Onde? Eles publicaram usando essa metodologia em tal canto, que são fontes críveis. Né? Então, você vai lá, vê, ele reporta como aquilo foi feito, né? E você, literalmente, você copia parte daquele método fazendo ajustes, né, daquilo. Um ponto que tu trouxe que é muito importante é que você só vai saber se aquilo ali foi aceito na hora que você expõe. Verdade. Por mais que você seja detalhista, por mais que você seja rigoroso, você pode estar literalmente passando 5 anos para verificar que aquele dado que você queria é daquele jeito que você queria, e quando você submete, o cara faz, mas na verdade tu podia ter usado esse outro negócio, e esse teu rigor aí, isso invalida a tua pesquisa, e tu vai ter que voltar do zero. Pode acontecer? Pode.
né? Aí a reflexão que eu trago é melhor que isso aconteça no final ou na hora que você expõe, e que é uma possibilidade, tá? Por exemplo, durante um doutorado, durante um mestrado, é extremamente recomendado, né, que você publique os seus steps, as suas etapas, né, ou ao menos submeta, para exatamente coletar feedback de outras pessoas que não sejam seus orientadores, que não sejam suas pessoas envolvidas no processo junto com você. Seu orientador, ele por si só, ele já vai lhe dar orientações que dão uma certa credulidade ao trabalho, né? Isso estou falando no âmbito científico. No âmbito do design, né, você tem aí processos pré-estabelecidos, né? Como eu falei, existem neurísticas de Nielsen. Você não vai chegar assim e fazer, eu vou fazer uma avaliação heurística às cegas aqui no meu produto. Não, você vai pegar, você vai saber quais são os processos heurísticos que existem, você vai pegar e vai aplicar. Né? Quais são as metodologias de design? Existem livros e mais livros explicando como fazer entrevista, explicando como conduzir grupos focais, né? Como fazer observações. Né? Então, você vai ali, você vai entender aquele método, você vai estudar aquele método, replicar aquilo, né? E é o que a galera sempre fala, né? Tipo, até determinado ponto no seu degrau científico, você não faz nada novo, você replica o que outras pessoas fizeram. Isso é uma verdade. Né? Na verdade, você está, como o pessoal fala, né? Subindo no ombro de gigantes. Você está vendo como pessoas fizeram, ajustando, importando, replicando aquela metodologia para o seu contexto e verificando os dados que aquela metodologia traz. Né? E verificando se aquilo atendeu às suas expectativas. Né? Então, é sempre esse jogo de questionar o que você está fazendo e questionar o dado, o resultado. Né? Então, você está lá, eu estou fazendo desse jeito, consegui esses dados. Esses dados aderem à minha hipótese? Aderem. Então, eu vou questionar agora a minha metodologia. Será que teve alguma coisa que eu fiz errado? Não me parece ter nada errado. Você submete. Entendeu? Se alguma coisa vier, certo? Aquilo ali tem que ser refeito. Se não, você vai rever. Qual é a outra alternativa? Aquilo ali não ser feito. Você nunca ter uma resposta sobre aquilo e aquilo que você fez causar um mal a alguém. Por exemplo, no âmbito científico, você publicar um artigo dizendo que exercício tal, praticado 3 vezes por dia, faz bem à saúde de todo mundo. As farmácias, exercício tal. Aí você esqueceu, você não foi rigoroso o suficiente, você não considerou que pessoas com problemas cervicais, com aquele exercício que você colocou, vão ter um aumento no índice de hérnia de disco em 70%. Porque aquele exercício que você colocou ali força os discos vertebrais, né, as junções vertebrais, e você não considerou aquilo ali. Né? Não fez parte do seu escopo de trabalho, você não considerou, não entrou na parte do rigor científico, né? Ninguém questionou, né? Ninguém verificou, ninguém tentou validar, né? E aí você agora tem aí um aumento de 70% em todas as pessoas que agora estão usando aquele seu protocolo de exercício. Né? Design, mesma coisa. Né? Quanto mais validações você consegue fazer, né? Quanto mais verificações você consegue fazer, né? E aí a gente tem a diferença entre verificação e validação. Né? Uma coisa é verificar, outra coisa é validar. Né? Você reduz a sua chance não só do seu produto estar com algum erro, mas do seu processo estar com algum erro. Né? Então, tem esse trade-off aí, né? Tipo, quanto mais rigor a gente coloca, mais garantia a gente tem de que a gente não vai prejudicar a vida de ninguém. Né? Em compensação, maior o risco de você acabar investindo muito tempo e, no final, um erro requerer que você refaça alguma coisa. E aí entra um pouco aquele contexto que o Tomás está falando, que o Rob está falando, e a gente tem que avaliar a balança, né? Quanto tempo eu tenho para ser rigoroso, quanto tempo eu tenho quanto tempo eu tenho market time para colocar. E aí entra nessa balança. Isso é uma resposta que, infelizmente, eu também não tenho para tu. É algo que a gente tem que avaliar ponto a ponto. De qualquer forma, foi uma boa resposta, eu agradeço. Foi bom. Obrigada, tá? Eu estou respondendo, eu espero que eu tenha despertado novas perguntas. Não, né? Então... claro que sim, claro que sim. Obrigada. Mas esse teu ponto foi perfeito, né? Eu acho que a gente tem que ter mais essa discussão. Né? Eu acho que a gente tem que conversar mais sobre como as coisas são feitas e quem faz o quê, e como faz, para que a gente resolva esses pontos e consiga estruturar, né, métodos de guia, né, como o pessoal de medicina tem, como o pessoal de farmacêutica tem,
né, protocolos e processos, né, eu acho que a gente engatinha muito nesse sentido ainda. Algo mais, galera? A gente já passou, inclusive, do tempo, né? Deixa eu só fechar aqui, né? Para a gente não se perder, né? Então, alguns take-homes, né? Que eu acho que, assim, no final das contas, se verificar, né? O que eu estava falando agora, nós, como designers, devemos sempre identificar os níveis de rigor mais adequados aos nossos projetos. A gente deve sempre estar olhando para o quão rigoroso eu posso ser aqui. Não eu preciso ser. Eu acho que até a própria palavra ajuda nisso, né? É o quão rigoroso eu posso ser, né? O quanto de liberdade eu tenho para ser mais rigoroso com o processo e com o produto aqui, né? De uma maneira positiva, né? Esse é um ponto, né? Eu acho que revisar nossos processos e métodos é um exercício de grande valia, né? Então a gente tem que estar sempre olhando para o que a gente fez e tentando identificar pontos de melhoria naquele processo. O que é que eu podia ter feito melhor? O que foi que eu fiz aqui que deu certo e que eu quero replicar para as próximas vezes que eu rodar esse método, esse processo? E por último, acho que entender a natureza das nossas questões, né, pode nos ajudar a direcionar melhor o esforço de design, né? E aí isso aí volta para aquela conversa que a gente estava, né, tanto do método, né, dedutivo, indutivo, projeto dedutivo, dialético, ou os processos de raciocínio, né? Isso é uma pergunta. Qual a natureza dessa pergunta? É uma pergunta que eu vou conseguir resolver com dedução, uma pergunta que eu vou conseguir resolver com abdução de uma coletânea de dados, né? É um processo que eu vou conseguir resolver com quais tipos de ferramentas, né? Entender a natureza da pergunta, ajuda a entender o processo que vai ser necessário para responder ela. Acho que esses são os 3 principais encaminhos que a gente pode pegar do pessoal de metodologia científica, dos cientistas, né, para nosso método de design. E era isso, galera, né? Então, como designer, vamos fazer um pouquinho de ciência, e como cientistas, vamos fazer design. Eu acho que as duas coisas estão de mão dada, a gente só tem que aprender a não apertar demais a mão um do outro. Tem mais alguma pergunta ou algum ponto que vocês queiram falar? A gente passou do tempo, mas quem quiser ficar aí um pouquinho mais para conversar. Não, só agradecer mesmo. Foi interessante suas colocações. E realmente a questão principal é observar a pergunta, né? Porque às vezes não existe muita aderência entre a questão central e o que você pratica ao longo do experimento. Perfeito, exatamente. A gente acaba se perdendo. Você começa com uma pergunta, quando vê, você está lá no sidetrack, né, observando um detalhe do detalhe e a sua pergunta ficou vagando no ar. Luiz, só agradecer pela tua presença, excelentes reflexões, acho que gostei muito também, das perguntas, assim, da discussão que foi levantada, foi incrível.